Rapaziada, o assunto é sério, hein? Mas o assunto é muito sério e de interesse geral. Isso aqui não é um vídeo somente para os torcedores do Fluminense, não. Isso aqui é um vídeo para a gente falar, possivelmente, do maior escândalo de corrupção e manipulação de resultados da história do futebol brasileiro. O depoimento de um empresário ontem na CPI da manipulação de jogos. Rapaz, eu vou trazer tudo pra vocês aqui, ou melhor, eu vou trazer um trechinho, porque o vídeo completo tem mais de 50 minutos e eu prometo falar mais sobre isso com vocês na live de logo mais à noite. Mas a situação é muito séria. O que o William Rogato falou, se for verdade, o William Rogato é o empresário, tá? Seria o cara que tá se gabando, se achando bambambam, por ter ganho mais de 300 milhões de reais com compra de juízes, jogadores e etc. E falou que tem clube grande do Brasil envolvido. Citou o nome de São Paulo, Palmeiras. Cara, o negócio é muito grave. Muito grave. Fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou te trazer um resumão. Vou trazer um trecho, um corte do vídeo dele e dar também a minha opinião aqui sobre isso, tá? O problema é o seguinte, denúncias estão sendo feitas. O senador Jorge Cajuru, inclusive, fala sobre lá em Portugal, porque o William Rogato, ele tá morando em Portugal, para poder ouvi-lo, para poder saber mais detalhes. Mas, por enquanto, são denúncias sem provas. Ele precisa provar o que ele tá falando. Pra gente finalmente revirar o futebol brasileiro do avesso e começar do zero. Porque se tudo isso que ele falou for verdade, é o fim do futebol brasileiro. Não faz sentido a gente ficar aqui diariamente se matando, torcendo, sendo que tá tudo comprado, tá tudo... Não é possível. Ou melhor, é possível. No Brasil, tudo é possível. Então, repito, o William Rogato, ele pode estar desvendando aí o maior caso de corrupção da história do futebol brasileiro, tá? Mas sem mais delongas, vamos direto aqui. Eu preparei aqui um resumão pra vocês e depois eu vou colocar aqui o vídeo com a fala dele, tá? Só queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar teu like. Tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. A luz tá vermelha porque a situação é de emergência. A situação é muito grave. Então, muito prazer. Seja bem-vindo aqui no canal Sentimento Tricolor, independente do clube para qual você torça. Torcedores de todos os clubes aqui são muito bem-vindos, tá? Vamos lá, pessoal. Isso aqui é um resumão de tudo o que aconteceu lá, tá? Então, vamos lá. CPI que investiga manipulações no futebol teve um depoimento bombástico de um empresário sobre corrupção em jogos e o envolvimento de clubes e dirigentes. Cara, ele citou nomes, tá? Empresário revela manipulações em jogos de futebol. CPI do Senado investiga esquema de apostas. São duas coisas diferentes. Uma é o esquema de aposta. O outro é a manipulação de resultado. Então não confundam. São duas coisas diferentes que podem estar ligadas ou não, tá? O William Rogato, que é um empresário que deu o seu depoimento, cita clubes como São Paulo e Palmeiras, nominalmente, tá? Cara, isso é muito grave. Sem prova, mais de 42 clubes rebaixados com esquemas corruptos. Ou seja, há interferência direta na história, no planejamento de clubes pelo Brasil inteiro envolvidos com corrupção. Empresário admite ter ganho mais de 300 milhões de reais com esse esquema. Denúncias podem provocar a maior crise de corrupção no futebol brasileiro de todos os tempos. Senadores planejam ir a Portugal para ouvir o depoente, ou seja, para ouvi-lo pessoalmente. O escândalo de corrupção é o seguinte: o depoimento dele, do William Rogato, expõe um sistema de manipulação que pode abalar as estruturas de futebol brasileiro, revelando a profundidade da corrupção com detalhes. Envolvimento de juízes, dirigentes e clubes de futebol. A CPI está em ação. A CPI do Senado se torna um ponto crucial para poder desmantelar esses esquemas de manipulação, destacando a importância da fiscalização no esporte. Quem está à frente dessa CPI é o Jorge Cajuru,
que durante décadas foi jornalista esportivo, hoje senador, e o Romário, tá? Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Vocês vão ver, inclusive, os dois aparecendo no vídeo que eu vou colocar aqui a seguir, tá? Clubes envolvidos. A menção de grandes clubes como São Paulo e Palmeiras indica que a corrupção pode estar mais disseminada do que se imaginava, envolvendo até dirigentes de renome. Cara, isso pra mim é muito grave, tá? Eu tenho muita cautela aqui ao citar nomes de clubes, de dirigentes, porque uma coisa é ele fazer a denúncia, outra coisa é ele provar o que ele tá falando. Então a gente precisa ter muita calma, muita cautela ao citar nomes de pessoas e nomes de clubes, tá? Impacto nos clubes. Com 42 clubes rebaixados, a seriedade do problema é evidente, mostrando como a manipulação pode afetar o futuro de instituições esportivas. O William Rogato disse que ele diretamente está envolvido com o rebaixamento de mais de 42 clubes. Aí eu pergunto, desde quando existem esses esquemas? Isso te lembra algo? Interrogação. Lucros bilionários. A revelação de 300 milhões em ganhos mostra a lucratividade dos esquemas ilegais, atraindo mais pessoas para práticas corruptas. É muito dinheiro. Dinheiro fácil, né? Para quem gosta, é um grande atrativo. Consequências legais. O potencial de uma crise sem precedentes no futebol brasileiro gera preocupações sobre as repercussões legais e a integridade do esporte. Repito, o William Rogato ele tem que ter provas do que ele está falando, porque aí é para parar o futebol brasileiro e virá-lo do avesso. Investigação profunda em CBF, órgãos de arbitragem, STJ, aí tem que envolver todo mundo. Aí tem que ser feita uma limpa e começar tudo do zero, tá? Busca por verdade. A disposição dos senadores em viajar a Portugal reflete o compromisso em investigar a fundo e buscar justiça, enfatizando a seriedade da situação. Ou seja, a situação é tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que os senadores já estão providenciando a ida a Portugal para ouvi-lo pessoalmente. Porque, como você vai ver aí agora, ele deu o depoimento dele através de vídeo, através do Skype, tá? Então, sem mais delongas, vamos ouvir aqui o William Rogato. Você tinha... Acho melhor ir para Portinha. Você tinha... Acho melhor ir para Portugal hoje. Você tinha árbitros também ou só atletas? Você viu que o Cajuru ali já abriu falando, né? Eu acho melhor ir para Portugal hoje, já preocupado com a gravidade da situação. Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros confederação e FIFA? Os dois. Olha como é que ele fala rindo, né? Árbitro de federação e árbitro FIFA. Ou seja, ele tá afirmando aqui que existe esquema de corrupção com árbitros de federação e árbitros FIFA. Só pra você entender. Não, só pra você entender. Um árbitro hoje oficial, vou falar um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Acho que isso é o piso, não sei se tá ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 pra ele. Caramba. Meu irmão, o cara tá declarando aqui que ele pagava 50 mil reais de propina pra cada árbitro, pra poder fazer o esquema que ele queria. Olha a gravidade disso. E ele fala isso rindo. Ele tá sorrindo. Ele quer ser o quê? Marte? Ele acha que ele tá tirando onda com isso? 50 mil reais por árbitro. Ele acabou de falar agora. Em média, 6 mil a taxa de arbitragem. Aí uma vez um companheiro meu aqui no Congresso Nacional falou assim: Cajuru, você acredita que um árbitro que ganha 6 mil por jogo, ele seja capaz de aceitar uma propina de 50 mil reais? Eu falei: amigo, você leu o Milor Fernandes? Ele falou: jogou onde? Eu falei: não, jogou no América. O Milor Fernandes, o grande escritor, humorista, tudo que ele foi na vida, ele escrevia o seguinte no livro Bíblia do Caos, Milor Definitivo: o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo.
Aí não vai comprar um árbitro que ganha 6 mil reais por jogo. Você entendeu que hoje a seriedade, Cajuru, do que a gente está colocando aqui é realmente uma nação que é apaixonada por futebol, que eu também já tive atletas para vender, onde a gente era o país do futebol, onde todo mundo temia. Aí você vai para a Europa, as pessoas tiram sarro, ou você vai para algum lugar, a gente não tem um reconhecimento mais, que a gente em 2002 foi a última seleção perfeita que a gente teve. Após aquilo, a gente não teve mais futebol. Você não acha muito estranho o árbitro? Você não acha hoje um árbitro que vai pro VAR hoje e ele dá um pênalti, mesmo o VAR falando, vamos lá, não tô falando que o Real Madrid fez, pelo amor de Deus, não vou entender isso, mas você acha normal um árbitro que o Endrick tá entrando dentro de uma área, começam a puxar, o jogador tá puxando o Endrick, quando ele entra na área, o cara dá o pênalti? Pô, peraí, analise, fatos. Você acha que o Hulk, né, que foi que é um cara que eu respeito muito, mas chega ali, faz um questionamento pro árbitro, o árbitro vai lá e expulsa ele com 2 amarelos. Você acha que isso é normal? Não é, entende? E tá existindo uma situação do árbitro ali que ele tem que interagir. E vou falar agora para você de antemão, eu acabei de fazer um jogo na Colômbia, eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os 2 árbitros que trabalhou para mim na Colômbia. Olha isso. Eu te mostro aqui o vídeo dos 2 árbitros que trabalhou para mim na Colômbia. Ou seja, ele tá afirmando aqui que existe também corrupção e manipulação de resultado na Série A da Colômbia. Primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara. O árbitro, ele ganha pouco. E aí é o que eu tô falando. O gatilho do futebol tá na máfia. Qual é a máfia? Da federação, da CBF. Entende que os caras não repassam para os clubes e eles dependem do clube, mas como não tem esse repasse, pô, você acha que um árbitro hoje, com a responsabilidade que tem, é 6 mil, Cajuru? Aí é claro que eu vou chegar nele e falar, marca um pênalti, dá um cartão para fulano de tal, eu vou te dar 50 mil, quer? Ele vai olhar para um lado e para o outro, põe dinheiro no meu bolso. Meu Deus do céu. Mano, é tão simples, a matemática é tão perfeita, que não vê quem não quer, cara. Eu não precisava estar aqui falando isso para você, pro Romário. É tão escancarado o que está acontecendo hoje. Você não está vendo aí nos interiores, aí, Amazonas, o jogador jogando a bola para dentro do gol, o outro. Tá tão feio que, como não acontece nada e como eu te falei, o sistema nunca faz nada, deixa rolar, é dinheiro. Cara, eu tô de boca aberta aqui de ver a normalização da sacanagem. É tão simples, pô. Como é que um árbitro que ganha 6 mil reais por jogo, 6 mil por jogo? Esses caras apitam em média 2 jogos por semana. Mas que fosse um jogo por semana. 4 jogos no mês. A gente tá falando de 24 mil reais. Quem no Brasil hoje ganha 24 mil reais? Isso é salário de diretores de empresa. Salário altíssimo. Quantos por cento da população brasileira ganha 24 mil reais por mês? E ele normalizando. Você acha que um árbitro que ganha 6 mil reais por jogo, eu chego pra ele e falo, dá um cartão e marca um pênalti pra mim que eu te dou 50 mil. Ele olha para um lado, olha para o outro e aceita. Olha a normalização da roubalheira. Que país é esse, irmão? Que país é esse que a gente vive? Que esse cidadão, ele coloca a cara e fala isso com uma tranquilidade. Como se fosse algo normal. Isso não é normal. Isso é corrupção, isso é ladroagem. Com o esporte mais apaixonante do mundo. Eu me sinto um trouxa, sendo um apaixonado por futebol, torcendo, chorando, brigando, sorrindo. Sendo que por trás há todo um esquema de sacanagem. Qual é a credibilidade agora que a gente vai ter para acreditar numa marcação no jogo na próxima rodada? Fla-Flu, quinta-feira, sem ser amanhã, outra quinta, daqui a 8 dias, 9 dias. Fla-Flu no Maracanã. Seja você torcedor do Flamengo ou do Fluminense, se estiver me assistindo. A maioria aqui é torcedor do Fluminense. Qual é a garantia que a gente vai ter quando um pênalti discutível for dado ou não for dado, que aquilo ali é só erro de arbitragem ou é esquema, ou é sacanagem? Quantos jogos o Fluminense foi prejudicado no Campeonato Brasileiro? Principalmente nos clássicos. Quantos jogos o teu time, você que não é Fluminense, você que torce para outro clube aqui e tá me assistindo agora nesse momento, quantos jogos o teu time não foi prejudicado nessa temporada?
Como é que você agora vai ter a certeza que foi apenas erro porque a arbitragem é ruim? Ou o teu time tá sendo roubado mesmo, tá sendo sacaneado? Assalto à mão armada. Meu irmão, o que o William Rogato, esse empresário aí do futebol, que fala, rindo, que compra juízes, que compra clubes, que compra dirigentes. Aí, nesse trechinho, não tem ele citando o São Paulo e o Palmeiras. Mas, repito, o vídeo completo tem mais de 50 minutos. E ele fala que não quer citar o nome da Leila, porque ele não quer problema com a Leila, que não sei o quê. Mas ele cita o Palmeiras e o São Paulo como clubes envolvidos. Eu vou fazer o corte desse trecho e vou trazer numa live mais tarde pra vocês. Até pro vídeo não ficar muito longo, já tem 15 minutos. Mas a situação é gravíssima. E a gente precisa acompanhar muito de perto. Eu espero que o Senado vá até o fim nessa investigação, consiga provas e que se faça uma devassa no futebol brasileiro. Porque do jeito que tá, perde todo mundo. Quem serão as empresas que vão querer colocar dinheiro num campeonato, num futebol, que é envolvido com esquema de corrupção? Quem vai querer associar a sua marca a isso? Não perde eu, não perde você, perde todo mundo. Pode ser o futebol brasileiro a caminho do fim. É isso, galera. Muito obrigado você que chegou até aqui. A gente vai continuar acompanhando isso de perto e mais novidades eu trago aqui pra vocês, tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores.